Olá, bem-vindos sejam todos. Hoje vamos falar sobre bases ortogonais e ortonormais. E antes de prosseguir, vamos recordar rapidamente o que falamos sobre ângulos entre vetores. Vamos considerar um espaço vetorial real com o produto interno V e W, dois vetores não nulos. Vimos pela desigualdade de Cauchy-Schwarz, que aqui repetimos para facilidade, para relembrarmos esse fato, passando esses dois números reais para o lado esquerdo, dividindo o lado esquerdo e colocando dentro do valor absoluto, chegamos a esta expressão aqui, que esta fração em módulo é menor ou igual a 1. Se o módulo de um número real é menor ou igual a 1, é porque esse número real está entre menos 1 e mais 1. E como nós vimos, se esse número real está entre menos 1 e mais 1, existe o número real θ nesse intervalo, de modo que esse número real é o cosseno de θ. Uma vez que quando o θ vai de 0 a π, o valor do cosseno de θ varia continuamente de 1 até menos 1. Pois bem, multiplicando pelo denominador os dois membros, chegamos a esta igualdade aqui. Se vocês se recordam da geometria, esta era a definição do produto escalar de dois vetores, onde a norma de V é o comprimento do vetor, V. Norma de W era o comprimento do vetor W. E θ é o ângulo entre os vetores V e W. Pois bem, então, olha, definimos o produto interno usando as propriedades que vimos do produto escalar lá da geometria. Porque se percebeu que essas propriedades eram, primeiro, as propriedades fundamentais, a partir das quais podíamos obter todas as outras. E agora, a partir das propriedades que usamos para definir o produto interno, chegamos à fórmula clássica do produto interno, que corresponde ao produto escalar que conhecemos lá da geometria. Não é? Esse ângulo θ, ele é chamado de ângulo entre os vetores V e W. E podemos, inclusive, fazer a representação geométrica, né? Embora tenhamos usando as letras V e W para os vetores, aqui nessa figura, estamos usando as letras U e V para representar os vetores. U para representar o vetor azul, V para representar o vetor verde. Ora, o U escalar V, então, como vimos, é a norma de U, que é o comprimento desse segmento, norma de V, que é o comprimento desse segmento, multiplicado pelo cosseno de θ. E aqui, inclusive, nós estamos mostrando em vermelho a projeção do vetor V na direção do vetor U. O ângulo aqui é reto. Essa projeção é uma projeção ortogonal sobre o vetor U. Né? E o ângulo entre os dois vetores é o θ, que aqui, na presente posição, é 58,45 graus. E à medida que a gente vai mudando esse ângulo, a projeção, claro, vai diminuindo até se tornar igual a zero, né? Que praticamente 90 graus, né? Difícil obter exatamente 90 graus. E continuando, se a gente abrir mais o ângulo, tá? Essa projeção de V
na direção do vetor U passa a ter sentido contrário ao U. Não é? E este ângulo entre U e V é um número real que vai entre 0 e 180. Se o meu V passar para a posição de baixo aqui, nós temos que tomar esse ângulo que é menor do que 180. É sempre o menor ângulo entre os dois vetores. Aqui esse ângulo é maior do que esse. Não é? Então, o que nos dá o produto escalar nos dá um número real dado por essa expressão. O produto do módulo de V vezes o cosseno de θ, módulo de V é o comprimento desse segmento. θ é esse ângulo. Então, módulo de V cosseno de θ dá o comprimento desse segmento vermelho aqui, desse vetor vermelho. Então, e os dois fatores aqui dão o comprimento desse vetor vermelho, que é o que a gente chama de projeção do vetor V na direção do vetor U. Então, aqui a gente pode ter uma ideia do que é projetar, né? Então, esse produto dá o comprimento desse vetor vermelho, esse módulo aqui dá o comprimento de U. Então, é o comprimento da projeção multiplicado pelo comprimento de U. Isso que nos fornece o produto interno de U por V. E aqui, em lugar de negrito, usamos setas para indicar os vetores. Né? Pois bem, e quando o produto interno é zero, é porque o cosseno de θ vale zero, uma vez que o V e o W são vetores não nulos. E o cosseno de θ é zero quando θ está entre 0 e 180, quando θ é 90 graus. E por isso, quando esse produto interno for zero, a gente diz que os vetores são ortogonais, porque o ângulo entre eles é de 90 graus. A gente não define ângulo entre um vetor nulo e outro vetor qualquer. Não se define. Todavia, a gente sabe que o produto escalar do vetor nulo por um vetor V qualquer sempre é um número real zero, para qualquer vetor. E por esse motivo, a gente vai dizer que o vetor nulo é ortogonal a todo vetor V do espaço vetorial V. É uma questão de conveniência. E provamos, inclusive, que vale o teorema de Pitágoras. Quando dois vetores são ortogonais, então a norma de V mais W é a norma de V mais a norma de W. Observando o seguinte, que quando a gente adiciona dois vetores, a gente adiciona dois vetores, a gente toma o primeiro a gente toma o vetor que é paralelo a esse, depois a gente toma o vetor que é paralelo a U e depois toma o vetor que é paralelo a V, né? E a soma é o vetor que vai de A até aqui. Esta é a soma dos vetores U mais V.
não é? E quando o ângulo entre U e V for reto, esse lado é exatamente igual a esse, o comprimento desse lado é a norma de U, o comprimento desse lado é a norma de V, e o comprimento desse lado é a norma de U mais V. Pelo teorema de Pitágoras, o comprimento do quadrado da hipotenusa, o quadrado do comprimento da hipotenusa é igual à soma dos comprimentos soma dos quadrados dos comprimentos dos catetos. É o que está escrito aqui. Aqui é o comprimento da hipotenusa elevado ao quadrado, e aqui é a soma do comprimento de um cateto ao quadrado com o comprimento do outro cateto elevado ao quadrado. Obtemos todos os resultados já conhecidos da geometria. Voltemos, então, para o caso de bases ortogonais. Vamos partir de um espaço vetorial V real, cujo produto interno nós vamos denotar por esse símbolo, V.W. Um conjunto de vetores que a gente pode até dizer que G é igual a esse conjunto de vetores, a gente diz que ele é ortogonal quando os seus vetores, agora já basta dizer, quando os seus vetores são ortogonais quando tomados 2 a 2. Se eu tomar dois vetores quaisquer aqui desse conjunto G, quaisquer dois vetores, eles serão ortogonais entre si. Então, nesse caso, como no caso aqui um conjunto formado por esses vetores U e V, em que o ângulo aqui é reto, não está exatamente reto, porque é muito difícil com a mão a gente acertar 90 graus, né? Está quase 90 graus, mas é difícil. Agora passei um pouquinho, então é meio difícil a gente obter exatamente 90 graus puxando o gráfico com a mão. Bom, então os vetores U e V aqui são ortogonais. Se eu estou no plano, um conjunto de dois vetores ortogonais, e no plano eu só posso ter conjuntos de dois vetores ortogonais entre si, não é? Qualquer terceiro vetor que eu introduzisse no conjunto já não teria mais um conjunto ortogonal. Mas já quando a gente está no espaço, por exemplo, aí a gente pode obter três vetores ortogonais, como é o caso, por exemplo, do triedro obter, por exemplo, um triedro positivo em duas direções.
a gente tem dois vetores ortogonais e depois um terceiro vetor na terceira coordenada. Então, temos aqui três vetores mutuamente ortogonais no espaço, né? Isso porque o espaço tem três dimensões. No espaço de n dimensões, podemos ter n vetores ortogonais, como a gente vai ver nos exemplos. Um conjunto ortogonal, onde todos os vetores têm norma 1, é chamado ortonormal. Se esse conjunto, por exemplo, G aqui, for ortogonal, se eu dividir cada um deles pela própria norma, cada um desses vetores vai ter norma unitária e, portanto, esse conjunto é ortonormal. Então, dado um conjunto ortogonal, é fácil obter um conjunto ortonormal. Um exemplo que poderíamos dar para ilustrar esse fato, no R, por exemplo, 4, o conjunto, a gente precisa dizer qual é o produto interno. Com o produto interno, então, se a gente pega um x1, um x2, um x3, um x4 do R4, e faz o produto interno com y1, y2, y3 e y4, o produto interno euclidiano seria x1, y1, mais x2, y2, mais x3, y3, mais x4, y4. Esse é um produto interno euclidiano. O conjunto de vetores bem, como nós estamos construindo aqui o conjunto rapidamente, né? Vamos pegar o mais simples possível que a gente possa imaginar, 1,1, 0,0, o outro menos 1 aqui, o outro que tenha 0, 0, 1 e 1, e o outro esse, por exemplo, esses quatro vetores. Se a gente fizer o produto escalar desse por esse, né, vai ficar 1 vezes 1, 1, mais 1 vezes menos 1, menos 1, a soma dá 0. Mais 0 vezes 0, mais 0 vezes 0 dá 0. Então, esses dois são ortogonais entre si. Esse é ortogonal a esse, porque o produto interno deles fica 1 vezes 0, mais 1 vezes 0, mais 0 vezes 1, mais 0 vezes 1. A soma é 0. A mesma coisa esse com esse. Então, esse é ortogonal a esses três. Então, ele é ortogonal. Agora, qual é o módulo de cada um
desses vetores nesse produto interno. A gente pode calcular isso facilmente, que o módulo desse primeiro vetor aqui, ele vai ser igual à raiz quadrada da primeira coordenada ao quadrado, mais a segunda coordenada ao quadrado, mais a terceira coordenada ao quadrado, mais a quarta coordenada ao quadrado, que é raiz de 2. E a mesma coisa vai resultar na norma de todos os outros vetores. Tem norma raiz de 2. Portanto, o conjunto obtido dividindo cada vetor aqui por 1 sobre raiz de 2, todos eles vão ter módulo unitário e, portanto, vai ser um conjunto ortonormal. Então, o conjunto é ortonormal. E o que é interessante é que se o conjunto é ortogonal, finito, claro, de vetores não nulos, ele é linearmente independente. Ora, vamos provar isso. Vamos pegar um conjunto finito, ortogonal. E nenhum desses vetores é o vetor nulo. Se esse conjunto é ortogonal, quando eu faço o produto interno de V1 por qualquer outro vetor, dá 0. De vetor V2 com qualquer outro vetor, dá 0 também. Ou seja, o V índice I multiplicado escalarmente por V índice J vai ser 0 quando o I for diferente de J. E quando o I for igual a J, vai dar a norma do VI ao quadrado, que é um número diferente de 0, uma vez que os vetores aqui são não nulos. Tá? Vamos mostrar que esse conjunto é linearmente independente. Vamos supor que C1, C2, Cn são escalares que, multiplicados por V1, V2, Vn, torna essa combinação linear igual ao vetor nulo. Tá? Vamos fazer o seguinte, vamos multiplicar aqui, fazer o produto interno do lado esquerdo e do lado direito pelo vetor V índice I. Então, quando eu multiplico o vetor 0 pelo vetor V índice I, dá um número real 0, que colocamos aqui. E aí, usando a linearidade do produto interno, multiplicar isso internamente por V índice I é pegar C1, multiplicar V1 por VI, mais etc., Cn multiplicar Vn por VI, que é o que nós escrevemos aqui, destacando a iésima parcela, porque quando o I for diferente de 1, isso é 0. Quando o I for diferente de 0, de N, isso é 0. A única parcela que é diferente de 0 nesta soma é esta aqui. Não é? Todas as demais são iguais a 0. Então, só fico com uma parcela. E VI escalar VI é a norma de VI ao quadrado. Bom, como o vetor V não é nulo, a sua norma também não é. Para que esse produto seja o número real 0, é preciso que o CI seja 0. Então, provamos que o CI é 0, onde I é qualquer inteiro entre 1 e N, e concluímos que G é linearmente independente. Nós vimos que base é um conjunto
linearmente independente que gera o espaço todo. Quando essa base for um conjunto ortogonal, a gente diz que temos uma base ortogonal. E quando essa base for um conjunto ortonormal, dizemos que ela é uma base ortonormal. Um outro exemplo aqui, agora no R3, onde novamente vamos considerar o produto interno euclidiano, que denotamos por esse ponto aqui. A norma induzida por esse produto interno de um terno XYZ, um terno ordenado de números reais, é a raiz quadrada da primeira entrada ao quadrado, mais a segunda ao quadrado, mais a terceira ao quadrado. Em relação a esse produto interno, vamos mostrar que o conjunto formado por esses três vetores, ele é ortogonal. É só fazermos a conta. V1 escalar V2 é 1 vezes 0, que é 0, mais 0 vezes 1, mais 0 vezes 1, que é 0. O produto interno desse por esse é 1 vezes o 0, que dá 0, mais 0 vezes 1, que dá 0, mais 0 vezes menos 1, que dá 0. A soma é 0. E esses dois são ortogonais entre si, porque essa entrada vezes essa dá 0, essa entrada vezes essa dá 1, essa entrada vezes essa dá menos 1, quando a gente adiciona, dá 0. Então, o conjunto formado por esses três vetores é ortogonal. E a norma? A norma, dada por essa expressão, do V1, que é 1, 0, 0, fica 1 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, que é 1. Raiz quadrada de 1 é 1. A norma de V2, que é raiz quadrada da primeira entrada ao quadrado, que é 0, mais a segunda ao quadrado, que é 1, mais a segunda ao quadrado, que é 1. 1 mais 1 dá raiz de 2. Norma de V3 é 0 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais menos 1 elevado ao quadrado. Menos 1 elevado ao quadrado dá mais 1. Então fica 0 mais 1, que é a raiz de 2 também. Se nós dividirmos V1, V2 e V3, respectivamente, pelas suas normas, a gente obtém um conjunto ortonormal em relação àquele produto interno. Então, esse conjunto aqui, ele é ortonormal. Vamos, então, interromper o vídeo nesse momento e, para em breve, falarmos em coordenadas de um vetor numa base ortogonal. Então, até breve.